Tirar um livro do papel é mais difícil do que tirar um roteiro de cinema, enfim, do papel? Eu acho que o roteiro é mais burocrático, né? Você tem Tá. que, muitas vezes, ali conseguir um financiamento, né? Um É. edital, algumas coisas, né? É um trabalho, às vezes, mais complexo nesse sentido. Mas eu acho que também o roteiro pode ser complexo na escrita ali, porque você precisa mostrar em poucas palavras ali, né? Causar uma sensação. E às vezes na literatura você tem um pouco mais de respiro, né? Uhum. Para falar. Eu acho que o roteiro, eu diria que o roteiro é mais difícil para mim, no meu caso, Entendi. né? Ó, a Síndrome do Amor também falou que você está convidado para uma live conosco para nossos papais. Oba, bora lá. A Thelma falou boa noite, leitura envolvente, espetáculo. Olha que É, maravilha. Valeu, vi- Thelma. vivendo aromaterapia. Ela falou que o livro é o Léo, sua essência e descrição de vida, nos faz refletir sobre nós e como precisamos e desejamos, e o que precisamos e desejamos para sermos nós. Basta querer e tentar. Que legal. O Pedro também, somos eternos rascunhos, mas o livro é paradoxalmente um rascunho muito bem acabado. Ele se conecta ali, né? Ele é meio solto, mas tem assuntos ali que ele se conecta e tal. E eu tentei fazer uma coisa que fizesse sentido, né? Não eu tinha uma preocupação na escrita, né? Que fosse não fazer... Porque tem uns textos em segunda pessoa também, não só em primeira, terceira. Mas, assim, ninguém... Eu mandava... Todo mundo, o escritor aqui tem um leitor beta, né? Que vai lendo. E aí, Sim. tipo, ninguém reclamou disso e tal. Eu falei, aí passou no edital aí da Comala, o livro e tal. Eu falei, então, o pessoal tá entendendo. Então tá valendo. E aí seu pai faz uma outra pergunta: como foi o processo de dar forma a esse livro? Houve mais entrega visceral ou um trabalho de lapidação? Nossa, eu acho que um pouco dos dois, assim, a entrega visceral que eu falei de você sair por São Paulo e tal, hoje eu vou escrever um texto e deixar aquilo ganhar forma, porque eu gosto também de, às vezes vem uma frase e daí fica na minha cabeça, e daí eu fico germinando ela na cabeça, que é um processo que eu adoro também. Então você não vai direto para o papel, né? Às vezes ainda tem o intermédio ali de escrever à mão, né? E a lapidação também, para mim, é uma parte que eu gosto muito, que é pentear o texto, né? Que falam, né? Você fica lá e tal, e olhando e arrumando aquela revisão e tal. Só que eu tomo muito cuidado também para no final ali tirei um pouco assim o pé para não ficar muito, sabe? Muito lapidando muito assim. Mas eu acho que foi um equilíbrio dos dois, assim. Teve entrega visceral de sentar e escrever 1000 palavras e depois a mesma coisa com a lapidação também, de ficar olhando, mas também a lapidação eu tento não ser muito exagerado. Sim. E Vamos você soltar para o mundo aí, que o mundo também não dá para ficar brincando para sempre com o livro, né? Tem mais coisa para ser escrita aí. e você tinha algum tipo de meta, sei lá, diária, alguma coisa assim? Hoje eu vou escrever 2, 3 páginas, ou é óbvio, né? Por conta de ser uma questão também, era uma história que você não era uma história entre aspas, tá? Convencional assim, de uma literatura convencional. Talvez você não tivesse isso e tal. Como que foi esse processo? Primeiro eu tinha alguns temas macro, assim, que eu queria Ah, tá. escrever, alguns temas que, alguns foram pro livro, outro não, alguns saíram mais de improviso, igual eu falei, vem um negócio, aí escreve, mas assim, eu trabalho, né, CLT, trabalho com publicidade, trabalho bastante, então eu geralmente escrevia aos sábados, né, então eu tinha essa rotina de tentar pelo menos fazer um texto por sábado, né? Então, e aí, então eu tinha meio que esse horário no sábado ali para escrever. E aí durante a semana eu usava ali uma hora, horário do almoço, alguma coisa para dar uma revisada, dar uma lapidada em alguma coisa, né? Mas e aí agora hoje eu tô já num processo mais diferente. Tô acordando de manhã, acordando cedo, né? Antes do trabalho, aí ainda vou dar uma corrida alguns dias, outros não, e ainda tento escrever mais um pouco pela manhã, né? Para conseguir ser um pouco mais efetivo, né? Não ficar só um dia escrevendo. Mas é isso, precisa ter uma rotina, né? Senão acho que não funciona muito bem, não. E você acha que você está falando dessa questão da rotina da atividade física e tudo mais? Isso também ajuda nesse processo de criação? Você acha que, por exemplo, você
comentou que antes, na pandemia, você estava um pouco parado e tudo mais, e agora você está mais na atividade. Até isso ajuda nesse processo? Ajuda. Tem até acho que um ou dois textos no livro que eu falo sobre isso, né? Porque às vezes a corrida, para mim, liberta. Às vezes vem uma ideia, você tá lá, não tem lugar para anotar, tem que correr para casa, né? Mas sim, eu acho que ajuda muito, assim, libera muitas ideias, assim, né? Quando eu estou fazendo exercício, para mim é essencial, assim. E é isso que eu também, do mesmo jeito que a escrita precisa para mim estar numa rotina, né? De algumas vezes na semana ir lá e tal, e enfrentar isso. E, e eu acho que, para mim, eu sou muito assim, né? Um cara que precisa de rotina mesmo nas coisas para funcionar. Assim, às vezes sai um pouquinho, eu já fico meio. Parece que tomou um soco, né? Fico meio, nossa, mudou a rotina, e agora? Até me acostumar, mas é muito bom isso, né, para escrita, né? Porque você tem uma Sim. previsibilidade ali, né? Então, aí hoje eu tento uma meia hora por dia ali e tal, durante a semana, aí no final de semana um pouco mais. E ao mesmo tempo também, às vezes eu tenho tenho um outro projeto ali que eu não tô tão fixo nele, mas aí para não ficar em uma coisa só, porque às vezes você fica meio, nossa, eu não aguento mais, né? E tô precisando mudar um pouco. Aí eu vou pro outro ali, que são um projeto também, são contos, né? Sim. Histórias curtas, assim. E aí eu vou trocando para não surtar, né? Esse aí foi só ele mesmo que eu falei, não, esse aqui eu preciso ir até o final com ele, porque é o primeiro nesse sentido aí de ficção e tudo mais, né? Então foi diferente para mim, assim. Eu já tinha feito biografias e tudo mais, então Aham. foi diferente.